Muito se fala sobre o uso medicinal da cannabis, mas afinal, você sabe ao certo sobre ele? A cannabis é um gênero de plantas originadas na Ásia. A cannabis usada para fins medicinais ou fitoterápicos é a cannabis sativa subespécie ruderalis e tem um baixo nível de THC, substância encontrada na cannabis. O principal componente extraído para o uso medicinal é o canabidiol, o CBD. O canabidiol é um dos compostos canabinoides obtidos da cannabis. Ele é biologicamente ativo, porém não psicoativo. No Brasil, com a planta ilegal, há barreiras maiores para seu consumo. Apenas em 2015, a Anvisa autorizou a importação de produtos derivados de cannabis para fins medicinais por meio de prescrição médica. No Brasil, a única universidade a ter a autorização da Anvisa para o plantio de cannabis para fins de pesquisa foi a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em seu primeiro ano de liberação, foram realizados 850 pedidos. Este número foi mais de 40 vezes multiplicado. Em 2021, a cannabis para fins terapêuticos foi solicitada 40 mil vezes pelos brasileiros. O uso terapêutico dessa substância é recorrido para diversos tratamentos. Podemos citar entre eles o autismo infantil, a carcinoma, a distonia, a dor crônica, depressão, encefalopatia, epilepsia, esclerose, esquizofrenia, fibromialgia, paralisia cerebral, o Parkinson, retardo mental e o transtorno de desenvolvimento. Os compostos da cannabis são usados na fabricação de medicamentos, especialmente óleos, mas também em cápsulas ou jujubas, para uso médico por via oral. Há ainda a possibilidade legal, mas menos conhecida, de importar a flor da cannabis. Dentre os compostos presentes nesses produtos estão o canabidiol, CBD, e o tetrahidrocannabinol, THC, duas substâncias com propriedades terapêuticas muito interessantes, embora diferentes entre si. Ao se recomendar um óleo, uma cápsula ou uma jujuba, busca-se nele o composto receitado pelo médico. Portanto, há medicamentos só com canabidiol, CBD, só com tetrahidrocannabinol, THC ou com proporções diferentes dos dois. Como já dito, a cannabis é usada para diferentes tratamentos e a proporção dos compostos utilizados são indicados de acordo com o objetivo ou com a doença. O uso do canabidiol é indicado para epilepsia refratária, quando não há mais resposta aos medicamentos, dores crônicas como a da artrite e da fibromialgia, Parkinson, controle de náuseas e vômitos em pacientes em quimioterapia e alguns quadros de ansiedade, depressão, estresse e insônia. Já o THC é indicado para quadros de espadicidade grave causados por AVC ou esclerose múltipla, glaucoma, controle de náusea e vômito em pacientes em quimioterapia e falta de apetite em pacientes com HIV. Mas e os efeitos colaterais? E os malefícios? Como qualquer medicamento, a cannabis medicinal tem os seus efeitos colaterais. Os compostos que contêm muito canabidiol, por exemplo, podem deixar a pessoa mais sedada e sonolenta. Já os compostos com muito tetrahidrocannabinol podem causar certa euforia. É importante ressaltar que nem todas as pessoas sofrem esses efeitos, mas é um risco, por isso é sempre importante um monitoramento médico. Um ponto importante do uso da cannabis na medicina é o fato de que o CBD, associado a um pouco de THC, pode ter um efeito sobre a inflamação e as dores. Por esse motivo, esses compostos têm sido utilizados por atletas, como uma forma de aliviar as dores musculares associadas a treino intensivo e lesões. Rogério Panizutti, professor da UFRJ, diz que há uma grande esperança que os derivados da cannabis preencham espaços para ajudar atletas com processos de recuperação voltados para o tratamento de dor e inflamação. Ele conclui dizendo: lembro que nos Estados Unidos existe um problema muito sério, que é a dependência de compostos opioides, que são compostos similares à morfina, utilizados no tratamento da dor. Muitos atletas, infelizmente, tornam-se dependentes desses opioides após iniciar o seu uso para combater a dor. Então, há uma expectativa de que no meio dos esportes, o uso de compostos canabinoides possa ser uma alternativa mais segura para esses atletas. É sempre importante lembrar que isso também envolve questões de legalização, regulamentação e doping. Afinal, o THC é considerado doping em diversas categorias. Mas e o acesso à cannabis medicinal? O acesso tem se tornado mais fácil com o passar dos anos. Como dito anteriormente, a Anvisa tem facilitado os processos de autorização de importação e já há diversas empresas responsáveis pela mediação de importação. Além disso, as farmácias têm percebido de forma cada vez mais regular os compostos derivados na cannabis. Basicamente, hoje em dia, tudo que uma pessoa precisa para o acesso é de uma receita médica. Quando o médico prescreve uma medicação à base de canabinol, ele emite uma receita controlada e essa receita é usada para solicitar a autorização individual de importação. A pessoa individualmente faz essa importação e utiliza o produto. Recentemente, a Anvisa autorizou que farmacêuticas vendessem produtos à base de canabinoides nas próprias farmácias.
As empresas importam as matérias-primas, embalam o produto e vendem em suas lojas. Em relação aos preços, eles vêm caindo. No início, o preço de importação era bem mais barato do que o preço de comprar em farmácias nacionais, mas hoje o valor é bem aproximado. Então existem pacientes usando a um custo que não é proibitivo, mas que também não é barato. O custo mensal para um tratamento com a cannabis costuma girar em torno de 200 a 300 reais. Já para as concentrações muito altas, como as utilizadas para tratar epilepsia refratária, as famílias têm muita dificuldade, pois esses tratamentos variam de R$1.000 a R$3.000 por mês. Por isso, há uma reivindicação dessas famílias, uma pressão sobre o poder legislativo de diversos estados para que esse medicamento seja ofertado pelo SUS. Existem associações reconhecidas para as quais se paga uma anuidade e consegue-se um preço mais acessível nos olhos. Mas afinal, como foi descoberto esse uso medicinal? Não é de hoje que a cannabis é usada para fins medicinais. Seu uso é descrito da China, quando apareceu na mais antiga farmacopeia, Pen Shaoxing, um compêndio de remédios baseados nas tradições orais atribuídas ao imperador Shen Nan. Nessa farmacopeia, a cannabis era indicada para dores reumáticas, constipação, desordens do aparelho reprodutor feminino, malária e entre muitos outros. Já na Índia, nos anos 1000 a.C., a cannabis era usada como analgésico, anti-inflamatório, antibiótico, tranquilizante, anticonvulsivante e hipnótico. Para distúrbios neurológicos, a primeira evidência de benefício da cannabis é datada de metade do século XIX, quando o médico inglês William O'Shaughnessy fez uma pesquisa com tinturas de planta. Canabidiol. Canabidiol. Eu já assisti um SMR desse, é muito bom. Tá gravando. Oi? Ah, tá. Agora? Oi? E aí? Tudo bom? Meu Deus. A cannabis era muito usada como Travou o Nokia? Olha isso na árvore.